Já de volta com o NETV e o SNTV, para você que gosta de informação de qualidade todo santo dia. Gilmar Carvalho. Quem é o empresário pedófilo, hein? Rapaz, eu estou rindo aqui, não é da situação do empresário, mas é como o pessoal gosta de uma fofoca. É impressionante, viu? Gosta demais, você vai falar isso aqui. Impressionante. Todo mundo agora querendo saber. Todo mundo quer saber. Aí eu leio aqui uma mensagem, olha, aqui no WhatsApp. Olha, diga pelo menos as iniciais, que eu estou aqui não aguento. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos chegando com mais uma edição, então, do NETV e SNTV. Daqui a pouquinho eu vou dar um pouquinho mais de detalhe em relação a essa história do empresário pedófilo. E nós vamos falar hoje aqui sobre o plano de cargos e salários do governo, porque, sinceramente, a implementação desse plano, Gilmar Carvalho, está por um triz, está difícil, hein? Está complicada. Viu? Vamos falar sobre esse assunto também, e também a decisão do PSB. O PSB decidiu não decidir. Né? Aí nós vamos falar exatamente sobre isso e vamos falar sobre ProRedes. Meu caro André Barros. E é um assunto palpitante. Na Assembleia, então, muito palpitante, né? Não foi votado ontem, como o governo gostaria que fosse votado, porque a imprensa está cometendo um erro brutal, que é a falta de checagem das informações. Quando você lê jornal, diz aí, a decisão do magistrado, doutor Ricardo Múcio, foi para votar, não foi isso. A decisão dele é para tramitar. Certo. Aí, para tramitar, aí vem regime de urgência. Como a imprensa não está checando, o regime de urgência não diz começar a tramitar hoje e votar amanhã. Há prazos regimentais. E, sinceramente, eu acredito que esses prazos regimentais, todos eles, serão cumpridos. Não que eu tenha vontade que seja assim. Mas isso não é para votar amanhã, nem depois de amanhã. Quer dizer, tramitar é fazer com que não pare. Né? Exatamente. Ou seja, a presidente leu, a partir do momento que ela leu na mesa diretora, para o plenário ouvir, então encaminhou para as comissões. Aí as comissões agora têm prazos regimentais para poder... aí tem o parecer do relator, aí tem o julgamento nas comissões, e só depois das comissões é que vem para o plenário, ou que vai para o plenário. Quer dizer, essa tramitação pode levar você... Pode ser 2 dias, certo. Pode ser 15 dias. Um ano não, né? Não. Os prazos são mais apertados. Certo. Mas não é como o governo está pensando. E não acredito, veja essa informação para você em primeira mão, não acredito que o ProRedes será votado semana que vem. Você acha difícil? Eu acho muito complicado, eu acho muito difícil. E nem por isso vai se estar descumprindo a decisão do desembargador. Não, de forma nenhuma. A decisão do desembargador é fazer tramitar. A decisão dele está sendo cumprida. Ô Gilmar, qual é a sua opinião? Você acha que deve votar logo? Para mim, tanto faz votar logo. Eu ouvi você no rádio esses dias falando sobre o ProRedes. Né? Eu, particularmente, tenho muita vontade de votar a favor. Eu já disse isso na televisão. Eu ouvi você falando isso no rádio, inclusive. Agora, eu tenho algumas dúvidas. Por exemplo, a primeira dúvida... O governador disse que o prazo se extinguiria exatamente hoje, dia 11. Exatamente. Aí não votou ontem. Está esperando o quê? Se o prazo acabou. Se o prazo acabou, acabou. Certo. O problema é que não tem esse prazo. A questão é que não existe esse prazo. Legalmente não existe. Isso é uma pressão de Jackson. Da mesma forma como foi para o Invest, que chegou num determinado momento que disseram, não, o governo tem um prazo. Não tinha prazo nenhum. Eles ainda dizem hoje que tinha prazo. Aí todos os prazos que eles diziam que existiam, aí a Assembleia não votou. E nem por isso o governo deixou de ficar sem o ProInvest. Certo. Agora, por exemplo, eu gostaria, André, que o governo colocasse no projeto o banco. Estou dizendo porque eu entrei em contato com o BID. Que o governo colocasse no projeto o banco onde seriam ou serão depositados esses recursos do BID. Por quê? Porque se o governo não fizer isso, todo o dinheiro irá para a conta única. Então, isso vai dificultar muito a fiscalização. Misturou, já viu, né? Misturou tudo, quer dizer, tudo numa conta só. Então, o governo vai lá, coloca aqui, olha, o banco vai ser o Banco do Brasil. E o BID topa.
E o BID aceita. Isso não está no projeto. Eu pergunto a você, meu caro André Barros, que não é do meio, mas a gente é como torcedor de futebol, né? Todo mundo é treinador, todo mundo é técnico, e dá os pitacos, né? Você conhece o prédio da antiga maternidade e o Décio Falcão? Conheço. Para reformar, mas só reformar o prédio. Certo. Nada de compra de equipamento, nada, só para reformar o prédio. Por cima, você acha que o governo vai precisar de quanto? Ah, não tenho ideia, mas Só para reformar. uma reforma... Não tem ideia, deputado Gilmar Carvalho. Não tem Realmente, ideia. Não tenho ideia. Viu? Você acha que o governo precisa de quase 9 milhões? 9 milhões? Está aqui. 9 milhões, Exatamente. eu estou achando um valor. Está aqui, isso aqui é o anexo do projeto. Então, não, reforma, vamos derrubar o prédio todo. Vamos construir um novo prédio. Aqui, 8 milhões. Eu acho que vem uma maternidade nova. Vai nascer um bebê Muito novo. bebê aqui. 8.991.475 reais. Não, esse valor realmente está passando a Não impressão. estou falando em corrupção, não. Estou perguntando. Perguntar não ofende, né? Você quer mais? Vamos lá, você que está com... Reforma do espaço físico da Secretaria de Estado da Saúde. Isso você conhece, né? Lá no centro. Precisa realmente de Né? uma reforma. Uma reforma, mas só a questão física. E mais pintura, enfim, né? Você acha que dá quanto aí? Rapaz, isso é maternidade para reformar. Foi um verdadeiro parto de quase 9 milhões. Diga aí. Aquele prédio com andar, com tudo e tal, deve estar pedindo aí uns 15, pelo menos, não é não? Eu vou lhe dizer daqui a pouco, eu vou localizar aqui. Não está mirando 15 não, eu sei que você falou 15, mirando-se então no exemplo da reforma que o governo quer fazer na maternidade. Porque a maternidade deve se gastar menos, né? Pela lógica do governo. Né? Exatamente. Outra coisa, Vamos lá. do dinheiro que o governo está pedindo, 100 milhões de dólares, o governo quer que 10 milhões, isso no ano eleitoral, sejam utilizados como ele bem quiser entender. Quantos milhões? 10 milhões de dólares. Sim. Sejam utilizados, exatamente, da maneira como ele quiser entender. E aí? Bom, né? Da maneira como ele quiser e entender. No ano eleitoral... Porque a informação é que o governo quer para salvar a saúde pública. Aí está lá, 10 milhões, 10%, ficam exatamente para serem aplicados como o governo quiser e entender. Entendi. E aí? É um Isso no ano eleitoral. É um valor considerável, viu? Isso no ano, eu quero votar a favor, agora precisa Tem que me convencer, né? Por exemplo, aquisição, a questão do Hospital do Câncer. Aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Hospital do Câncer. Quanto é mesmo? Rapaz, isso aí deve ter um custo O elevado. governo falou em 35 milhões, não, são 30 milhões, Certo. 235 reais, 223. Aliás, 30 milhões, 235.223 reais. Nós temos lá apenas e tão somente o serviço de terraplanagem. Todo mundo sabe, e não é necessário ser da área, que equipamento da área da medicina você compra agora, amanhã ou daqui a pouco já não vai estar mais tratado como moderno. Né? Vai estar sucateado. A defasagem dos anos, né? O Hospital do Câncer, se funcionar com esse pessoal que está aí, vai funcionar, e acredito que funcione lá para 2016. Sim, por que comprar os equipamentos agora? Para 2016. Você acha que está uma antecipação muito com esses grande, equipamentos? Né? Mas não tenho certeza. Para que esses equipamentos de 2016 estejam todos sucateados? Qualquer pessoa que não seja da área, não precisa, vai dizer isso. Porque você hoje tem uma máquina que amanhã, na área da medicina, em qualquer hospital aqui, que amanhã já vai estar sucateada. Que amanhã já estará, então, defasada. Que ela deixa de ser moderna. E aqui nós estamos falando de anos. Não? Então, são algumas coisas, sabe, que a gente precisa que o governo esclareça e que até agora não esclareceu. A única coisa que o governo diz é que precisa urgentemente do dinheiro. Certo. E eu estou dizendo a você, e dizendo a você que está nos ouvindo e nos assistindo agora, é que esse prazo o governo não tem. Tanto faz o governo ter a aprovação agora, como ter daqui a um mês, como ter daqui a 2 meses. O BID tem um ProRedes
não é apenas para esse período que o governo diz que é. Esse ProRedes é um programa permanente. O governo pode pedir agora, pode pedir daqui a um mês, pode pedir daqui a 2 meses. Eu entendo que, se não houver dúvida sobre esses esclarecimentos, que deve ser votado segunda-feira, sem problema nenhum. Se for bom para o Estado. Exatamente, né? sem problema nenhum. Agora, é preciso esclarecer. E lamentável, sabe? O projeto do governo com esse anexo, que é a relação daquilo que ele disse que pretende fazer com esse dinheiro, 100 milhões de dólares, só chegou às minhas mãos, ou seja, e às mãos dos demais deputados, hoje é sexta-feira, na quarta-feira à tarde. Na quarta-feira à tarde. E para ir votar assim. André, o que eu entendo é o seguinte: você é um homem muito bem informado. O governo de Alagoas, um período em que passou alguns meses sem pagar em dia o salário do servidor. Por que naquela época? Porque não tinha o dinheiro para pagar. E por que não tinha o dinheiro para pagar? Porque todos esses empréstimos, a garantia é o fundo de participação, Certo. que é de onde o governo tira para pagar os servidores. E para realizar obras. Mas é de onde o governo tira para pagar os servidores. Está se pedindo empréstimo demais. As obras são importantes, claro, são fundamentais, mas pedir empréstimo demais pode chegar ao momento em que nós repitamos, ou passemos a repetir Alagoas. E aí? Que a garantia é real, é a garantia que é o fundo de participação. Exatamente, já vem descontado, não é que o governo vai pagar, não, já vem descontado. É porque a União já vem. Exatamente, já pega o BID a parte. já desconta. A União está desconta em nome do BID. Então, quem é que vai pagar a conta? É o servidor, que não tem culpa nenhuma. Agora, você abriu falando sobre o plano de cargos e salários. Exatamente. Eu O falar PCCV sobre... tem um gatilho aí. Aham. Que, sinceramente, eu disse esses dias na Jovem Pan, e vou repetir aqui, porque sei que você pensa também da mesma forma, a gente pensa da mesma maneira. Esse gatilho aí simplesmente vai inviabilizar a aplicação do plano em 2014. Né? A não ser que o governo esteja realmente maquiando números, como diz o Sindicisco. Se os números do governo são verdadeiros, ou seja, ultrapassando em 49% o limite de prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, o governo dificilmente, e ele reconhece isso no projeto, vai implementar esses planos esse ano. Digo duas coisas aqui. E também não consta na LDO, né? Outra coisa que não consta. Aí vem vai aumentar, né? O que é que eu avalio? Avalio que o governo, se ele conseguir implementar antes da eleição esses planos, vai ficar um governo difícil de ser batido. Se ele não conseguir implementar antes da eleição, vai ter dificuldades. Porque uma coisa é hoje, sabe, você dizer ao servidor, aquela parte que está empolgada, não, está garantido o plano. Outra coisa é amanhã você receber contra-cheque, não vir nada. No mês seguinte a mesma coisa. No outro mês a mesma coisa. Garantida no Aí bolso. O pessoal vai começar a ficar irritado, né? Garantida no bolso, amigo. O pessoal vai ficar. Eu vou falar sobre empresário daqui a pouco. Calma. Então o pessoal vai começar a ficar chateado. Você gosta. Não é? O pessoal vai ficar chateado. Garantida no bolso, velho. Eu acho. O servidor só pode dizer que a coisa está garantida quando ele recebeu o dinheirinho. Porque garantida, meu amigo, nem imóvel na planta nós estamos conseguindo com algumas construtoras, como é o caso da Morcom, né? Que tem servido então para um trabalho que nós estamos fazendo. Agora, eu quero aqui rapidamente, antes de falar sobre empresário... Mas só para complementar e fechar a questão do PCCV, então, não está na LDO. Tem aí essas dificuldades. Eu, particularmente, acho que 2014 está difícil, viu? Para botar esse plano... Não, o governo disse que ele terá dificuldades porque ele colocou no projeto, que se não implementar até 31 de dezembro de 2014, ele reconhece que há essa dificuldade. Eu perguntei ao secretário da Fazenda, Jefferson Passos, que é um excelente secretário, uma ótima escolha, se ele podia assegurar a implementação esse ano. Ninguém pode assegurar. Então, foi ele quem disse. Agora, eu quero aqui... É muito bom ter um plano e não vai ser posto em prática. Está aqui, o plano é seu. Está aqui. Agora, comunicação. Vamos lá, vamos falar de comunicação. Eu já falei aqui no ano passado, e agora vou falar comunicação dos dois lados. Certo. Dos dois principais nomes que aparecem até agora.
que pode não ser amanhã ou depois Claro. os dois principais nomes, porque vem surgindo aí o nome do senador Valadares, que pode, em uma outra pesquisa, ganhar terreno. Bom, está errada a comunicação do governador Jackson Barreto. E está errada, continua errada, a comunicação do senador Eduardo Amorim. O que nós temos aqui hoje, lamentavelmente, é um espelho daquilo que muitas vezes se viu e ainda se vê em algumas rádios localizadas em pequenos municípios, respeitando os pequenos municípios. Para ter uma ideia, eu me lembro muito bem que trabalhei em um determinado período na Rádio Progresso de Lagarto. Lagarto é um exemplo bom disso, né? Aí Lagarto tem a Rádio Progresso da família Reis. E tem a Eldorado de Cabo Zé. Exatamente. Eu me lembro que Bola e Saramandaia, né? entrevistando um amigo, eu não vou nem dizer o nome porque ele está muito doente, entrevistando um líder político, eu não entendia isso. Ele estava com o fone no ouvido, ouvindo Eldorado. Isso no estúdio da Rádio Progresso. Eu o entrevistando. Daqui a pouco eu faço uma pergunta, ele em vez de responder a mim, ele respondeu a Rádio Eldorado. Você é um ladrão, você não sei quem, e eu fiquei sem entender, aí depois que me explicaram que não era eu o ladrão. E não sei se o outro também era, mas ele acusou foi outro. Ou seja, E você se xingando o outro. nada, né? Então o que nós temos hoje aqui, nessas duas pré-campanhas na área de comunicação, é o baixo nível, tanto de um quanto do outro. Não estou falando das pessoas, Eduardo, Jackson, estou falando da comunicação. Certo. Um ataca o tempo inteiro e o outro responde o tempo inteiro também contra vice-versa, né? E vice-versa. Ataque contra ataque, ataque contra ataque. Isso não ajuda nem ao governador, nem ajuda ao senador. Isso prejudica. Isso é campanha de 2000 anos atrás. Acabou. O desgaste acaba sendo para os próprios candidatos, né? Eu acho. Por isso que quando você vê os números, né, quando o João Alves ainda estava na corrida, os números eram praticamente os mesmos, para Eduardo e para o Edson. Porque não conseguiram subir. Porque, meu amigo, é de péssima qualidade a comunicação. E eu tenho dito sempre, né? E digo isso com muita tranquilidade, é uma opinião pessoal, e por onde passo sempre eu escrevo ou falo a respeito. Em 2014, nós estamos aí com os mesmos nomes de sempre, e vamos ter, nós como eleitores, vamos ter algumas dificuldades na hora de escolher, porque é a mesma coisa, né? É apenas um nome que não é de sempre, que é o senador Eduardo Amorim. Mas a comunicação está errada. A comunicação está errada. Amorim, ele vem, eu fui falar isso no programa, Gilmar, alguém mandou um WhatsApp dizendo o seguinte, mas o Eduardo Amorim segue os ditames de uma política do passado, né? Sim. Houve uma crítica. O problema está na formatação da pré-campanha. Né? Mas enfim, cada um faz aquilo que acha que deve fazer. Eu já disse que mas em termos de comunicação, falando publicamente, eu não confundo lado político com o meu direito e meu dever de informar. É verdade. Isso aí eu tenho certeza. E quem assiste não tem a menor dúvida disso. E esse comentário que Gilmar está fazendo aqui em relação a esse bate-rebate e tal, eu repito, só perde os candidatos. Eu não tenho dúvida. Perde Jackson Barreto, perde Eduardo. Não tenho a menor dúvida disso. E vai perder. Você já viu em algum lugar, por exemplo, o senador Eduardo Amorim xingar alguém? Não. Não é do estilo dele, mas a comunicação dele xinga. Que não é ele quem xinga. Certo. Então, não importa se é Jackson, se é Mendonça Prado quem faz, cada um faz aquilo que acha que deve fazer. Cada um dá o que tem. Agora, esse tipo de comunicação não funciona. Não acredito. Nem para um, nem para o outro. Agora, o empresário. Mas essa história do empresário, todo mundo ficou arrepiado, né? Olha, realmente. E eu não tive sossego, deputado. Não tive sossego. Todo mundo querendo saber quem é o empresário, o amarradinho. É o amarradinho, né? Olha, eu vi fitas, eu vi imagens que foram gravadas. Se fosse um jornalista sensacionalista, já estaria usando, mas eu tenho muita responsabilidade. 3 meninas, um empresário, um senhor que tem assim uma certa dificuldade para andar, um senhor, né? Não pela idade, mas por outras coisas, né? E aí ele pede, elas amarram, eu vi,
na cama, e em determinados momentos, aí aparece nessas filmagens, ele assinando cheque de 20, assinando cheque de 30 mil reais. Ô Gilmar, por que você não fala segredo de justiça? É assim que o processo está sendo encaminhado. Ele, inclusive, passava esses cheques como se trata de um grande empresário, de um nome no empresariado sergipano. Aí elas não sacavam nos bancos, mas em qualquer lugar, qualquer empresário passava o dinheiro, pagava o cheque por causa dele. Aí foi aí que pegou, porque um empresário amigo dele o chamou a atenção e ele parou de fazer isso. Certo. Mas isso virou inquérito na polícia e depois processo judicial que continua tramitando. Agora um senhor assim, muito avantajado. Continua sem dizer o nome, mas tudo bem. É um senhor muito avantajado. Olha, o amarradinho, e todo mundo amarrado nessa história. É um senhor muito avantajado. Só eu digo isso aqui porque é processo. Certo. Mas também não digo o nome porque o processo tramita, corre em segredo de justiça. E mas aí é uma história bem amarrada, né? Diga-se de passagem. Diga-se de passagem. Mas e o senador Valadares, hein? Decidiu que não ia decidir nada e você... Eu gravei um podcast na quarta-feira em que eu dizia, perguntar, afinal, o que quer o PSB? Porque o PSB estava conversando dias antes do tal encontro para a decisão definitiva, que era assim que dizia o senador, com Edivaldo, com Amorim, com Machado, que é a mesma coisa eu vou conversar com João Alves, e com Jackson Barreto. Afinal de contas, o que é? Então não tem decisão nenhuma. Conversar tem direito. Mas quem conversa muito, dias ou horas antes de anunciar uma decisão, é porque não tem decisão nenhuma, ou não sabe o que decidir. Né? Então o PSB realmente fez a coisa que devia ter feito. Ou seja, deixar a decisão para o mês de junho. Agora, só toma a decisão quem nunca esteve na política ou quem está há muito tempo e não aprendeu. Bem, então eu vou deixar uma perguntinha sobre esse assunto aqui no ar, tá? Eu morei em Brasília há muito tempo, você sabe disso, trabalhei como jornalista lá, TV Globo, Manchete, enfim. Circulei bastante por Brasília e recebi um telefonema me dizendo que ontem, quinta-feira, o governador Jackson Barreto foi às pressas para Brasília para ter uma conversa com o senador Valadares. E é verdade. E essa conversa é sobre o quê? O sexo dos anjos, não? Não, a conversa foi exatamente sobre a eleição. Jackson já percebeu que dificilmente terá João Alves, que cometeu um erro em relação ao senador Valadares quando preteriu para ter João Alves e quer o Valadares de volta. Enquanto isso, o PSB, para terminar, continua com quase todos os mesmos espaços, ou seja, quase todos os mesmos cargos que tinha antes. Nada mudou. Não, era só os 3 secretários perderam emprego. Os secretários... Um amigo meu, coitado, né? Não esperava sair do governo agora. Né? Vamos embora, porque senão eu vou dizer o nome do empresário aqui, não é certo? Não, vamos lá. Em nome dele? Em nome dele, Neoworking, escritório compartilhado. Acesse agora o site www.neoworking.com.br e veja as vantagens para suas empresas. Está pensando aí, o empresário... para vantagem. Inclusive no bolso, né? No bolso e outras coisas. Um abraço para todos. Um abraço para todos, até terça-feira.